partir de agora, então, a gente está gravando. Hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 21, a lição da vigilância, que nós iniciamos semana passada. Vou fazer uma pequena revisão para a gente passar logo para a parte que a gente parou. Do capítulo do livro, faltou um trecho, mas esse trecho a gente vai ver depois das reflexões que nós colocamos para a gente fazer durante a semana, tá? Então, vamos lá, vamos fazer a revisão. Quem quiser perguntar, fique à vontade, relembrar alguma coisa, se eu deixar de falar alguma coisa, vocês podem me relembrar. Bom, cadê meu... eu havia falado semana passada que essa passagem, né, ela é conhecida pelos textos do Evangelho, porque ela é aquela passagem onde a igreja, né, diz que Pedro foi o escolhido de Deus para ser o pai da igreja. Essa passagem está no texto do Evangelho. E a gente entendeu, né, na verdade, o que seria isso, mas vamos rever. Deixa eu só abrir meu Evangelho aqui. Eu gosto de acompanhar aqui pelo texto. Mateus, tá lá em Mateus, capítulo 16. Aqui. Capítulo 16, a partir do versículo 13. Que na tradução do Haroldo é a revelação de Pedro, né? Por quê? Vamos ver. Vamos relembrar para quem estava aqui com a gente, para quem não estava, vamos tentar entender. Aí Humberto de Campos, né, começa dizendo que, aproximando o termo de sua passagem pelos caminhos da terra, eu havia dito que o capítulo passado, né, de Maria Madalena, inaugurava os capítulos que permeiam os últimos momentos do Cristo. Então, a partir já do capítulo passado, são situações, né, ou que antecederam, ou que sucederam, que estavam ali em volta, né, da crucificação do Mestre. E é justamente o que Humberto de Campos está falando aqui, aproximava-se o termo de sua passagem pelos caminhos da terra, ou seja, aproximava o dia, né, que Jesus seria preso, julgado, crucificado. Ele reuniu os 12 discípulos para tentar preparar os discípulos para aquilo que viria, né? Porque até então os discípulos não haviam ainda compreendido o que ele estava falando, né? Então ele reuniu ali os 12 e começou a falar. Ele olhava serenamente para os companheiros e antes dele começar, ele perguntou, ele fez uma introdução, né? Que dizem os homens a meu respeito? Isso está lá no capítulo 13. É o primeiro versículo do... É o capítulo 16, versículo 13. Está exatamente assim lá no texto do Evangelho. Que dizem os homens ao meu respeito? E nós falamos que Jesus, na verdade, essa pergunta que Jesus fez para os discípulos, ele estava querendo chegar no entendimento dos discípulos sobre ele. Mas ele começa perguntando: o que dizem os homens sobre a meu respeito? E aí eles falaram, né? De alguma forma terão compreendido a substância das minhas pregações? João respondeu que seus amigos o tinham na conta de Elias, né? Uns dizem que é Elias, que regressara ao cenário do mundo depois de haver elevado aos céus num carro flamejante. Simão, o Zelote, relatou que dizem alguns habitantes de Tiberíades que acreditava ser o mestre, o mesmo João Batista ressuscitado. Tiago, né, filho de Cleófas, disse que ouviu os judeus dizerem que ele era no Senhor, o profeta Jeremias. Esse trecho, que está no trecho do Evangelho, para mim, é muito claro que eles sabiam, sim, do retorno à vida. Eles só não sabiam como isso se dava, mas era um conhecimento que os judeus tinham.
Tanto é que eles falam ali de pronto. Uns dizem que é Elias, outros que é João Batista, e outros que é Jeremias, né? Eles não cogitam se isso pode ou não acontecer. Eles já falam que era o retorno de um desses. Então, o retorno para eles era uma coisa conhecida. Eles só não sabiam como isso se dava. E aí, Jesus escutou todos eles, né? Com o habitual carinho. E continuou. Ele falou assim, olha, os homens se dividem nas suas opiniões. Mas vocês, o que vocês que têm comungado comigo, quem vocês dizem que eu sou? Era isso que Jesus, na verdade, queria, né? Por quê? Porque eles iam propagar o evangelho, né? A boa nova, os ensinamentos do Cristo a partir de então. Então, Jesus queria fixar isso dentro deles, né? Foi aí que Pedro, né? Simão Pedro, deixando perceber que estava impulsionado por uma energia superior, exclamou comovidamente: Tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. Foi nesse momento aqui que Jesus voltou para Simão, né, Simão Pedro, e disse para ele, envolvendo num amoroso sorriso: Bem-aventurado sejas tu, Simão, porque não foi a carne que te revelou, ou seja, né, Jesus fala para ele, neste momento você fala em comunhão com Deus, né? Deus fala através de você. Beleza. E Jesus continuou, né? Pedro ficou muito contente, isso também está no texto do capítulo 16. Pedro ficou muito contente, né, do mestre falando que ele estava certo, que era isso mesmo. Só que Jesus continua. E o mestre prosseguiu esclarecendo à comunidade quanto à revelação divina no santuário interior do espírito do homem, sobre a cuja grandeza desconhecia o cristianismo, assentaria suas bases no futuro. Eu destaquei aqui para a gente ver como que esse trecho está no texto do Evangelho, né? Eu tirei aqui exatamente esse aqui que eu estou, de Mateus. Ele está também no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Ele só não está no Evangelho de João. Mas nos 3 evangelhos sinóticos ele está. E aqui eu tirei do Almeida Corrigida e Fiel. É uma tradução que tem do Novo Testamento. E dá para a gente ver, né, que é praticamente a mesma coisa que está no Humberto de Campos. Porém, há uma sutil diferença aqui, que é onde a gente vai entender, onde a gente entendeu que Jesus não falou que Pedro seria o pai da igreja, ou que a igreja seria construída sobre, né, sobre a personalidade de Pedro, porque ele fala assim, aqui no texto do Evangelho é só, e Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Barjonas, eu falei, é uma expressão que significa filho de Jonas. Não é sobrenome dele, tá? Bar é filho e Jonas é um nome. Então, Barjonas é filho de Jonas. Porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. No texto está assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vamos voltar lá no texto de Humberto de Campos. Bem-aventurado sejas tu, Simão, porque não foi a carne que te revelou estas verdades, mas meu Pai que está no céu. Neste momento, entregaste a Deus o coração e falaste a sua voz. Bendito sejas, pois começas a edificar no Espírito a fonte da fé viva. Começa a edificar no Espírito a fonte da fé viva. Sobre essa fé, sobre esse padrão de fé, edificarei a minha doutrina de paz e de esperança. Tem diferença, não tem? Tem alguma diferença, né? Por quê? Jesus não poderia falar, né, que edificaria sobre a personalidade de Pedro a sua igreja, até porque a gente sabe
que Pedro, assim como os outros discípulos, tinham muito que caminhar ainda, né? E caminharia ainda muito para conseguir transformar ainda muitas questões dentro de si, né? Para poder divulgar o evangelho na sua plenitude. Eles ainda não tinham, né? Nem Pedro ainda tinha essa capacidade ainda, né? De ser a pedra, como assim diz, né? Ele era pedra porque ele era firme no cumprimento da lei, ele era firme como na sua moral, né? Mesmo que não tendo ela muito elevada ainda, mas ele era firme e achava que tinha que cumprir com fidelidade, né? Enfim. Mas é diferente do entendimento que se tem, no geral, quando se acha que Jesus falou para ele que ele seria. É até contraditório, eu falei aqui, porque a gente vai ver que momentos seguintes, né? Vou até puxar aqui. Aqui eu coloquei os dois trechos, tanto do Evangelho como do capítulo, para a gente comparar a diferença, que eu acabei de mostrar. E aqui Humberto de Campos coloca assim, ó, seguindo, no mesmo instante. E aí eu falei, não é por acaso que Humberto de Campos coloca aqui no mesmo instante. Porque no mesmo instante em que Pedro estava em comunhão com Deus, permitiu que Deus falasse através dele, Jesus disse, né, é sobre esse padrão de fé que eu vou construir a minha igreja, Pedro cai. Porque Jesus começa a falar sobre o que viria a acontecer com ele. Amados, importa que eu vos esclareça o coração a fim de que as horas tormentosas que se aproximarão não cheguem a vos confundir o entendimento. Não adiantou, porque confundiu, né? Mas Jesus foi muito claro e falou muito abertamente do que vinha acontecer com ele. Através da palavra de Simão, tivesse a claridade reveladora, cumprindo as profecias da Escritura, sou aquele pastor que vem de Israel com o propósito de reunir as ovelhas tresmelhadas do imenso rebanho. Por que ele fala isso aqui? Porque nos textos do Antigo Testamento, sobretudo nas profecias de Isaías, né, muito claro ver lá que a figura do pastor que viria, né, como Jesus veio reunir as suas ovelhas. Então, ele está se remetendo aqui ao texto do Antigo Testamento para falar, a profecia vai se cumprir, né? Ela precisa se cumprir. Venha buscar as dracmas perdidas do tesouro de nosso Pai. Aqui ele se remete a uma parábola. Eu tinha até colocado aqui, né? Deixa eu ver se eu vou achar. Tinha feito uma anotação aqui, de cabeça não sei onde está a parábola. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, achei. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 8, que fala sobre aquela moeda, né? Dracma é uma moeda romana que equivalia a um dia de trabalho, então tinha um valor considerável, né? Então, nessa parábola, Jesus compara o valor comercial ao valor que todos nós temos perante Deus, né? E a importância de buscar, de buscar nós, né, como pecadores, mas de forma arrependida, né? Então, a parábola da dracma perdida mais ou menos fala sobre isso. E qual o pegureiro é pastor também, que não dá testemunho da sua tarefa ao dono do redil onde ficam as ovelhas, né? E aí ele vai falando. E eles começam, os discípulos começam a se assustar com o que ele está falando, né? Havendo pequena pausa na sua fala, Filipe aproveitou-se para interrogar emocionado. Já começaram a ficar ali emocionados. Mestre, como pode ser isso? Se você é o modelo supremo da bondade, como que vão fazer isso com você? O sofrimento será então o prêmio às vossas obras de amor e sacrifício? E Jesus continuou: eu vim ao mundo para dar para o bom trabalho e não posso ter outra vontade. Jesus continua ali, revelando, né, tudo o que aconteceria e tentando colocar naqueles corações a calma, a resignação, a paciência, a fé.
mostrando para eles que estaria tudo bem, que ele veio, né, para cumprir o seu dever. Vamos passar. Não espereis por triunfos, que não os tereis sobre a terra de agora. Nosso reino ainda não é, nem pode ser desse mundo. Por essa razão, em breves dias, não obstante a minha aparente vitória, entrarei em Jerusalém para sofrer as mais penosas humilhações. Gente, ele foi muito claro, né? Eu falei isso no outro estudo, estou repetindo aqui, porque eu me surpreendo com a clareza de Jesus para os discípulos. Cuspirão nas minhas faces, dar-me-ão fel e vinagre, quando manifestar sede, para que se cumpra as profecias. Porque tem lá também na profecia, está escrito lá, ele sentirá sede e lhe darão vinagre. Experimentei as angústias mais dolorosas, mas sentirei em todas as circunstâncias o amparo daquele que me enviou. Lembrei de uma coisa agora. A gente comentou, eu tinha comentado semana passada, por uma colocação da Carlinha, acho que ela não está aí não, sobre o versículo 22. Alguém teve curiosidade de ler o versículo 22? Vocês se lembram que eu falei que é uma passagem também que confunde muito quando Jesus está lá na cruz, né? E ele fala, Deus, Deus, por que me abandonastes? Isso confunde um pouco as pessoas, né? Achando que ele estava ali num momento de agonia, num momento de dor, né? Clamando ao Pai. Eu olhei aos Salmos, né? Isso, Não Salmo foi isso que você 22. disse? Eu li lá. Eu fui Entendeu? pesquisar e vi. Legal, né? Os Salmos são muito bonitos. São muitos, né? São muitos salmos, né? Muito bonitos. É. Vocês sabem que depois eu fui reler, né? Só que eu fui reler na Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém, ela é uma tradução para estudo, né? Muito boa para estudo. Antes de cada livro, ela traz uma abordagem assim muito grande sobre os textos, né? Ela não tem cunho religioso, né? Não tem uma tradução de cunho religioso, é uma tradução de estudo mesmo. E ela tem muito comentário de rodapé, muitos comentários, né? Porque como é uma tradução de estudo, ela tem muitos comentários. E aí eu fui reler, né? E lá no rodapé desse salmo, não foi aqui que eu conheci essa informação. Foi em algum estudo que eu fiz, que eu não vou lembrar agora qual é. Mas não foi através da Bíblia de Jerusalém. Mas quando eu fui ler, no rodapé da Bíblia de Jerusalém, está escrito lá que Jesus professou esse salmo do alto da cruz. Eu achei bem interessante isso, essa confirmação aqui na Bíblia de Jerusalém. Então, vamos prosseguir. Você gostou, Elza, do salmo? Gostei, sim. Inclusive, eu li os restantes. Estou com vontade de ler todos, mas são muitos, cento e poucos. Muito. Tem que O ler com restante é calma. muito famoso, né? Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor. Isso. Muito bom. Vamos lá. Esse é conhecido, né? Esse é conhecido, muito conhecido. Bom, o mestre calou-se comovido. Foi nesse instante, ele ficou ali comovido, né? Quem não ficaria? Nesse instante que Simão Pedro, modificando a atitude mental do primeiro momento, formação importantíssima, modificando a atitude mental do primeiro momento, deixa-se conduzir na esteira das concepções falíveis do seu sentimento de homem, ele se aproximou de Jesus e ele quis, né, meio que chamar a atenção de Jesus, né, falar, mestre, menos, né? Convém que você não exagere as vossas palavras. Podia abrir um parênteses para assim, que a gente está ficando apavorado. Não faz isso não, mestre. Não podemos acreditar que tereis de sofrer semelhantes martírios. Onde estaria Deus, então, com a justiça dos céus? Os fatos que nos deixais entrever viriam demonstrar que o Pai não é tão justo.
Esse foi o questionamento de Pedro. E, por esse questionamento de Pedro, é que Jesus vira para ele e fala: Pedro, retira essas palavras, exclamou Jesus com serenidade enérgica. Queres também tentar-me como os adversários do evangelho? É aqui que na tradução eles colocaram Satanás. Aqui na tradução do Haroldo está o anúncio do Calvário. Pedro, vai para trás de mim, Satanás. Aqui na tradução do Haroldo. Tu és um escândalo para mim, porque não compreendes as coisas de Deus, mas as do homem. Aqui no Humberto de Campos. Pedro, retira as palavras. Queres também tentar-me? Também tentar-me como os adversários do evangelho? Quem viu o nosso estudo, que a gente abordou essas palavras, Satanás, demônio, viu que, na verdade, né, a tradução de Satanás é opositor. Então, por isso que aqui foi usado Satanás, né? Mas não no sentido de Satanás como comumente, né, tem-se esse entendimento de um ser, né, tenebroso, de um ser mítico, nada disso, né? É uma condição que a pessoa se coloca. É um comportamento, né, de contrariar, de se colocar em oposição. E aqui no texto de Humberto de Campos está bem claro, né? Será que tu também não me entendes? Compreendes somente as coisas dos homens, longe das revelações de Deus? Aparta-te de mim, pois neste instante falas pelo espírito do mal. Momentos antes, Pedro deixava-se Deus, né, falar por ele. E nesse momento, ele permite que os espíritos do mal que falem por ele. Olha que coisa, né? Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos. Uma frase também de Jesus muito famosa, né? Bom, aqui é esse trecho, né? Segundo trecho que a gente está vendo, onde Jesus fala, aqui já na tradução do Almeida Corrigida e Fiel, onde Jesus chama Pedro de Satanás. Olha, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Eles levantaram e seguiram a caminhada, né? No dia seguinte, a pequena comunidade se punha a caminho. Foram andando. E Pedro, coitado, ficou ali inconformado com aquela situação, né? Por que o mestre, né? Tá bipolar, Jesus? Por que fez isso? Me elogiou, depois falou que eu estava com Satanás, falando como Satanás. Aí ele aproveita ali um momento e vai falar com o mestre. Mestre, por que razão mandou te retirar as palavras em que vos demonstrei o meu zelo de discípulo sincero? Alguns minutos antes não havia afirmado que eu trazia aos companheiros a inspiração de Deus? Por que motivo, logo após, me designava como intérprete dos inimigos da luz? Eu acho que foi aqui que a gente parou, né? Ah, Carlinha chegando. Deixa eu ver aqui no meu controle, mas eu acho que foi aqui que a gente parou. Bom, essa é a revisão de tudo que a gente viu na semana passada. Alguém quer fazer alguma colocação? Eu esqueci de alguma coisa não ficou clara? Alguém quer falar? Então tá. Então vamos prosseguir. Deixa eu ver que horas são. Tá bom. Vamos prosseguir. A Lu tá chegando agora também. Carlinha, chegou na hora do dever de casa. Chegou na hora certinha do dever de casa. Eu estava aqui apanhando para me desculpar pelo atraso no chat. Você foi mais rápida que eu. Não precisa se desculpar, não. É só trazer o dever de casa. Que a gente vai começar agora com o dever de casa. Lulu também. Bom, vamos então exercitar as nossas reflexões. Vamos trazer para dentro do nosso íntimo a mensagem do capítulo. E aí eu tinha deixado para vocês a seguinte pergunta.
Deixa eu abrir aqui para lembrar exatamente da pergunta. Nós percebemos, né, que no momento Pedro estava com um comportamento. Jesus falou que o que tinha revelado aquilo para ele era o Pai, né, que está nos céus. Impulsionada por uma energia superior, né? E momentos seguintes, Pedro já não tem a mesma intuição, né? Não tem a mesma vibração. E Jesus fala para ele, né, que ele naquele momento ali ele já estava, pois neste instante fala pelo espírito do mal. Aí eu perguntei para vocês, né? Qual o processo vocês entendem que ocorreu com Pedro para essa transformação? O que aconteceu com ele que ele passou de um estado para outro em tão pouco tempo? Fala, Elza, pode falar. Olha, Elaine, eu escrevi, tá? Vou Tá. ler o que eu escrevi. Pode ler. Eu botei que tudo foi uma questão de sintonia. Ele elevou o pensamento pela fé e teve a influência espiritual maior. Eu acho que foi através de uma psicofonia, uma inspiração, mais ou menos aí. Nesse momento, ele demonstrou a fidelidade a Deus e foi envolvido por esse poder maior. Agora, no outro momento, né, no instante logo seguinte, ele abaixou o padrão vibratório pela perda da vigilância e foi influenciado por forças espirituais inferiores. Muito bom. Mas o que você acha que levou ele a baixar? O que você falou para mim está perfeito. Foi a revolta, ele se revoltou. Mas eu ainda tenho uma segunda resposta que eu botei tudo misturado. De repente foi isso que passou. Ele perdeu essa boa vibração pela revolta que ele sentiu, né? Naquela situação toda com Jesus. Você acha que ele sentiu revolta? Vamos ver, vamos ver. Agora, a outra pergunta fica adiante depois, né? Não, que tipo de pensamento, movimento, sentimento animava o antes e animou depois? Você acabou respondendo as duas perguntas. Porque você fez duas perguntas, não foi isso? Sim, você respondeu as duas, tá? Qual o processo vocês entendem que ocorreu com o Pedro para essa transformação? Você respondeu, para mim, você respondeu essa pergunta falando. Num primeiro momento, ele estava em conexão, né? No segundo momento, ele perdeu a conexão com o pai. Mas eu fiz uma outra resposta com a segunda pergunta. Eu acho que você fez, sim. É que eu fiz isso semana passada. E que tipo de pensamento, movimento, aí você falou, a revolta. Isso, Entendeu? Você respondeu... que todos nós temos, né? Esses momentos assim, essa fé vacilante é que faz uma hora você está padrão elevado, daqui a pouco você abaixa por uma questão qualquer. A gente tem a fé vacilante, a gente tem somos inferiores, né? Estamos num planeta também inferior, então isso é um padrão normal para todos nós, né? Por isso esse cultivo da fé, do estudo, da doutrina, da gente estar praticando bem para a gente ter companhias, estar sempre espirituais superiores, estar sempre refletindo, né, diante disso tudo isso para a gente se conhecer e modificar esse padrão, ser mais permanente, né? Muito bom. Não muito tão vacilante. Carlinha tinha levantado a mão. Obrigada, Elza. Muito bom. Vou fazer o fechamento depois. Tinha, na verdade. Não está dando para... fala. Agora, na verdade, eu ia falar o que a Elza falou, né? Que, assim, somos nós, né? A gente adentra a casa espírita, a gente modifica o nosso padrão e parece que nós somos outra pessoa. Quando a gente sai, que aí a gente sofre as tentações, né? Tentações, entre aspas, a gente acaba deixando o nosso padrão vibratório cair. Né? Quantos de nós ainda não somos Pedro, né? E assim, a gente fica muito fragilizado, porque como é muito intermitente, né, essa nossa vibração, uma hora a gente está igual um monitor cardíaco, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, a gente tem muita dificuldade de manter essa continuidade
de bons pensamentos, né? Até para estar pronto para receber a inspiração do alto e tal. Como a gente ainda vacila muito, né? Por isso que a gente vive com tanto desequilíbrio. Estou precisando morar numa casa espírita, hein? Se for numa casa espírita aí, me avisa que eu vou morar lá. Depois do nosso estudo de ontem sobre a paciência, esse agora é minha. Elza, você levantou de novo a mão ou foi sem querer? Não, eu fui abaixar, mas eu já tinha eu abaixado, ela acabou levantando, fiz confusão aí. Eu abaixei. Mais alguém? Marcinha, quer colocar alguma coisa? Rita, Lu, quer colocar? Juliette, Rosilene, Thalita. Essa parte... Não, para mim tá ok. Ah. Alô? Fala, Marcinha, pode falar. Essa parte é bem complicada, né? É complicado. É bem complicado. Mas você entendeu? Sim. Então, eu vou fazer mais uma pergunta para vocês. A Elza, ela colocou a revolta, né, de Pedro ali. Alguém imagina ou percebe ou tem outra percepção de outro sentimento que pode ter animado ele de forma negativa, que não a revolta? Acho que o medo. O medo de perder o porto seguro, né? De perder aquela pessoa que dá a mão, que ajuda. Eu acho que foi a revolta e o medo. Obrigada, Eu concordo. Rita. Eu concordo. Marcinha concorda com a Rita? Acha que o medo também? Acho que sim. Mais alguém consegue perceber outro sentimento, pensamento, vibração que possa ter facilitado o Pedro a mudar a vibração dele? Bom, Aqui, Elaine, ele fala também, né, que aí nesse parágrafo, que foi aí que Simão Pedro, modificando a atitude mental do primeiro momento e deixando-se conduzir na esteira das concepções falíveis. Eu acho que é como nós somos também, ele é o retrato do que nós somos, né, Pedro? É essa como eu tinha explicado antes. Não tem a moral ainda bem desenvolvida e acaba falindo. Sim, exatamente isso. Concordo com você, Elza. A minha interpretação é exatamente igual à sua. Num primeiro momento, né, ele estava ali exercitando o que ele tinha de mais forte na sua fé e por isso ele conseguiu, né, fazer a conexão com o Pai. Mas ele foi tomado com as revelações do Cristo, ele foi tomado, para mim, por um turbilhão de sentimentos, porque essas revelações, como eu falei, elas foram muito claras, né? Então, para mim, ele sim sentiu medo no momento inicial, né? Como a Rita falou e a Marcinha, ele sentiu medo porque eles já estavam assim muito expostos, né? Por terem caminhado com Cristo, por terem aceitado andar ali ao lado de Jesus. E como você vai embora agora, né? Se vai acontecer isso tudo com você, imagina com a gente. Então, acredito que ele tenha sido animado pelo medo. E o medo, assim como tantos outros, né? Mas o medo, ele funciona de duas formas dentro da gente. Ele funciona como um mecanismo de defesa, né? Que a gente traz lá desde o nossa parte instintiva do reino animal. É necessário, né, que a gente tenha esse instrumento de defesa dentro da gente, mas ele precisa, assim como outras tantos mecanismos que nós temos dentro de nós, ele precisa ser equilibrado. Porque se a gente perder a linha do equilíbrio com o medo, isso demanda uma série de consequências. Tanto é assim que no livro Nosso Lar
Tem uma passagem, que eu não vou me lembrar o capítulo, que eu não gravo o capítulo, às vezes eu não gravo nem o livro, que fala justamente sobre o medo. E é impressionante que o André Luiz começa a perceber ali um movimento diferente e ele pergunta, o que está acontecendo, né? E aí, o instrutor fala assim para ele, olha, a gente está chegando perto de uma situação muito grave, que era a Segunda Guerra Mundial, que estava perto de acontecer, né? E a gente vai precisar se preparar. A gente vai precisar se preparar para receber os nossos irmãos que vão retornar à pátria espiritual, do ponto de vista da enfermagem, né, da medicina, do plano espiritual, acolher eles nos hospitais. Então, a gente vai ter que ter treinamento nesse sentido, como acolher, como tratar, como receber, né? Mas antes disso, a gente precisa ter um treinamento para domar o medo, porque a vibração do medo que estava começando a se instalar estava começando a perturbar e ia atrapalhar o trabalho. Olha isso. Aí você pensa, mas eu já estava desencarnada, estava com medo de quê? Né? Mas sim, o medo existe, né? Os entes, o que os entes que estavam ainda na Terra iam passar, o que aquilo iria se desdobrar, né, para o nosso planeta. E aí o pensamento vai atrás do outro. E para mim, num primeiro momento, Pedro sentiu medo. Num segundo momento, ele permitiu a revolta, o inconformismo, né? A falta de fé, né? Porque ele já diz que os fatos que nos deixais entrever viriam demonstrar que o Pai não é tão justo. Muito ele bom, começou Carminha. a da justiça divina. Muito bem observada, a falta de fé. Agora você vê, no momento ele estava com uma fé ali, né, concentradíssimo, e num segundo momento a fé... E eu não sei quem, acho que foi a Elza que falou, gente, isso acontece com a gente o tempo inteiro, né? É natural na condição que a gente se encontra, mas a gente não deve aceitar e pronto, né? Foi igual eu falei ontem no estudo, essa história de que, eu sou assim mesmo. Não, a gente não é assim mesmo. A gente é dono da nossa vontade, a gente é dono das nossas ações. Vou conseguir mudar? Não, porque a evolução não dá saltos. Mas se a gente ficar falando para a gente mesmo, eu sou assim mesmo, aí já era. Aí que não vai mudar mesmo. Fala, Lu. Lu quer falar. Oi. Então, eu queria só complementar aí o que as meninas já falaram, a Elza explicou. Acho que a Elza também falou e a Elaine, essa questão da fé, eu acho super importante. Além do que você já tinha falado, né, do medo, da revolta, acho que um pouco de insegurança também, né, do momento. Eu não estou te ouvindo, Lu. Não está ouvindo, ele falou? Tá picotando, tá longe, Lulu. Tá longe? Tá. Tenta falar mais perto. Você tá com fone? Não, estou sem fone. Então tenta aproximar mais um pouquinho. Isso. Tá melhor? Tá. Então, aí, eu acho que a fé é muito importante, né, nesse momento. E aí, trazendo o Pedro para o Pedro que existe em nós, né, acho que a gente tem que realmente ficar vigilante, porque, igual a Elza comentou aí, realmente, o Pedro está em nós aí, de vez em quando se manifesta, mas o que a gente tem que fazer? Igual como a gente faz para melhorar a nossa paciência, também nossos rompantes, né, de irritabilidade ou de falta de fé, né, que é isso que faz modificar o nosso estado de espírito, e aí que a gente fica mais suscetível eu acho que foi a Elza que falou também uma parte, que a gente fica mais suscetível a ficar recebendo influência de outros irmãozinhos aí que não estão na mesma vibração que a gente deveria manter. Então, é super importante, se a gente for colocar para o nosso momento atual, a gente ficar vigilante aí nisso, né? Muito bom, Lu. O seu comentário me fez pensar no seguinte, né? A gente tende a achar que a gente só se vincula
as vibrações negativas quando a gente comete atos que são mais característicos de inferioridade, né? Como assim? Por exemplo, quando a gente tem um ato de egoísmo, quando a gente tem um ato de raiva muito excessiva, o que não foi, o que estava acontecendo com Pedro, ele não estava no momento de fúria, por exemplo, ele não estava, né? E a gente acha que a gente só vincula a vibração negativa nesses momentos, mas olha que não, né? Tem outros padrões de pensamento e de sentimento que não são aos nossos olhos assim tão ruins, mas que sim, que baixam o nosso padrão de vibração. Pedro não teve um rompante de raiva, né? Ele não teve. Agora você imagina, né? Tem padrões e padrões. Se num momento desse de medo, de inconformismo, né? E de revolta, como a Elza falou, que a gente tende a olhar mais para baixo, já dá uma vibraçãozinha, imagina nesses padrões, né? De raiva, de briga mesmo, de discussão, de ódio, imagina nesse padrão, né? Aí é que a gente abre mesmo ó, um portal gigantesco. Pedro estava conversando com Jesus, né? A gente normalmente não está, né? Está com um colega de trabalho, está com uma pessoa com família. Aí a dificuldade fica maior, né? A gente manter essa vibração aí, essa energia boa. Não é? Fala, Carlinha. Não, eu ia falar o seguinte, como diz os nossos jovens de Comerge, tia, olha só, o PV baixou. A gente deixa o PV, o padrão vibratório, baixar direto, aí dá nisso. Dá nisso. Muito bom. Olha, tem momentos, né, o que eu falei, a gente consegue, não é difícil, né? É bem difícil, mas se a gente quiser, a gente dá um passinho, né? Há situações que a gente já consegue antever, que são situações que podem alterar a nossa vibração, né? Ah, vou chegar para trabalhar com o meu chefe que me perturba. Ah, tem aquele colega de trabalho que tira a minha paciência. Ah, vou na casa do meu irmão, que eu não, vai ter um almoço na casa de família, e meu irmão vai dar certo. Nessas situações, a gente até consegue, né, com muito esforço, se preparar. Né? Sobretudo nesse momento de política fervorosa, antes de chegar em determinados locais que eu já sabia que teria a possibilidade de vir à tona esse tipo de conversa, eu e meu marido, a gente já ia no carro, falar assim, ó, tá, agora é o momento do mantra, vamos começar o nosso mantra. Não vou comentar, não vou falar, não vou dialogar, só vou fazer só. Esse é o exercício, para você não entrar naquele padrão ali. Mas são momentos que você consegue antever uma possível situação que vai te levar a isso, né? Mas tem momentos que não tem. E a gente é muito reativo ainda, né? Nos momentos que não tem, que a gente é muito reativo, aí é difícil mesmo. Mas nesses que tem, que a gente tem como antever, dá para dar uma exercitada, sim, viu? Já dá para ir exercitando. Francisco, quer falar alguma coisa? Tá tão quietinho, deixa eu achar você aqui. Aprendendo. Aí, quando eu falo, é o momento que eu deixo aprender. Então, eu estou ouvindo aí. Tá bacana aí os comentários. Estou adorando. Então tá, vamos lá. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Tá dando retorno aí. Não? Então vamos prosseguir, olha. Então, agora... Elaine, Elza, o Haroldo Dutra, ele fala que para a gente vencer essas más tendências, se a gente não elaborar umas estratégias para cada caso, a gente não consegue, vai caindo sempre. Exatamente isso. Ele falou isso, eu estou elaborando umas estratégias para mim. Está colocando em prática? Estou tentando, né? Que é bem complicado. É complicado, sim, mas é isso que a gente precisa fazer, né? Porque se a gente ficar, não consigo, não dá,
Ih, não vou conseguir. Aí é que é pior, né? Aí a gente firma para a gente mesmo que não dá. Mas é na estratégia mesmo. Eu tenho algumas também. De vez em quando eu dou uma derrapada. Hoje mesmo eu dei uma derrapada, mas voltei para o eixo, fiz uma prece, vamos embora. O problema é quando a gente acha que tem a síndrome de Gabriela, né? Aí ferrou-se. Sim, exatamente. Eu nasci assim, eu sou assim. Eu sou mesmo assim. E eu falei ontem, né? O que a gente tem uma... Eu li isso em alguma passagem. Ah, eu acho que foi na minha agenda. Naquela agendinha, amiga, que eu comprei lá na livraria com você, maravilhosa. Cada dia tem uma mensagem. E lá estava escrito assim, eu não me recordo de onde foi, mas estava escrito assim, que o pior para os espíritos que chegam no plano espiritual, desencarnam e têm contato com as suas consciências, né, o momento do julgamento deles próprios, o que mais dói neles é a consciência do tempo perdido, da possibilidade de mudança, mas da inércia, né, que eles tiveram. Deve ser triste mesmo, né? Vamos lá. Entendeu? Oi! Posso falar um pouquinho? Essa frase que você vê na agenda é da irmã Cido Porto. Ela é num texto seguinte, é num livro, onde ela comenta o seguinte, que ela fala diretamente para os espíritas. E quando os espíritas chegam lá no plano espiritual, tem um ponto-socorro lá para colher só essa galerinha problemática, né? E aí, quando a galera toma remedinho, melhora e tudo mais, que tem condição de repetir, aí entende esse tempo perdido. Aí é que é triste. Aí que é triste, Mas né? de esperança esse livro. Muito, muito interessante. Legal. Vou procurar para ver. É um trechinho pequeno que tem na agenda, mas eu vou procurar para ver, porque vocês veem, né? Uma frase, como que me tocou? Uma frasezinha. Muito bom. Obrigada, Francisco. Amiga, lá na agenda vai ter a fonte. Vai ter. Vai ter. É eu que não gravei, mas eu vou lá ver. Vamos lá. Bom, eu trouxe um textinho, né, de André Luiz, do livro Respostas da Vida, Agentes do Contra. Para quê? Para a gente perceber que não é só a revolta, não é só o medo, como atingiu Pedro, né? Ali para Pedro foi possivelmente o medo, a revolta, o inconformismo. Mas nós temos outros, olha aqui que André Luiz fala para a gente. A lembrança amarga não consertará o passado. A tristeza não lhe trará luz ao pensamento. O desânimo não tem condições de prestar auxílio. O azedume não pacifica o mundo íntimo. A revolta não lhe fará ver o caminho justo. A crítica é fator de mais solidão. A irritação é a companheira do fracasso. A intolerância afasta a simpatia. O ressentimento é veneno em você mesmo. E a condenação é treva que se espalha. Evitemos esses agentes do contra e procuremos trabalhar na certeza de que, servindo, encontraremos a bênção da alegria por nosso clima permanente de luz. Esse trecho final, por nosso clima de permanente de luz, me remete ao capítulo no trecho que Pedro estava em comunhão com o Pai. Ali ele estava num clima de permanente luz. Vocês concordam comigo? Quando eu li isso aqui, eu me remetia imediatamente àquele trecho. Então, é o que o André Luiz está dizendo. Afasta-te desses padrões de sentimento e pensamento, porque eles te afastam da luz. Alguém quer comentar? A gente vai passar agora para o último trecho do livro, última página. Eu não queria comentar, não, mas pensando nisso que você está colocando, e aí eu fico pensando sempre na prática, né, no nosso dia a dia, porque, na verdade, isso remete ao nosso dia a dia, né, Elaine? E aí eu fico pensando o que fazer
assim, na prática, por exemplo, existe se você usa essa palavra, né, mantra, alguma coisa que, né, sabe, que volta a gente, vamos dizer, para o eixo, sabe, para essas vibrações, porque eu fico pensando muito, somente nesse mundo que a gente está vivendo, a gente vai ter um ano conturbado, de acordo com os valores de cada um, né, teremos aí meses, e às vezes eu não quero, sabe, mas eu falo, ai, sabe? E aí, na prática, Elaine, existe alguma, você sim, saberia, alguma coisa que traz a gente de novo, sabe, para essas vibrações, para esse centro mesmo, sabe? Olha, De... mas o que você falou é o que passa lá na cabeça de todos nós, acredito, né? Como conseguir? É o que a gente está falando aqui. Olha, ontem, acho que foi na pergunta da Marcinha, inclusive, que eu falei assim, o nosso crescimento, né? A nossa evolução, cada um tem as suas dificuldades a transpor, né? Somos espíritos individuais, em processos de evolução diferentes, cada um está num processo diferente, cada um tem as suas provas, as suas necessidades, que são diferentes, né? O mais importante de tudo é a gente conseguir encontrar a nossa ferramenta, o nosso instrumento, né? O meu, eu brinquei que é esse mantra, e de fato antever o que pode acontecer e ir falando para mim mesma qual o comportamento que eu quero ter diante daquilo. Para mim, essa é uma ferramenta muito boa, funciona bastante, sabe? Então, para mim, é isso. Quando você consegue antever, é isso. Agora, tem situações, no geral, que a gente não consegue antever. Mas, por exemplo, a gente pode pensar, eu quero me controlar para não me irritar, né, com coisas do mundo que normalmente me irritam. Ah, vai acontecer isso hoje? Não sei. Por exemplo, vocês sabem de uma coisa que irrita muito o Marco, meu marido? Quando a gente passa no mercado e a caixa tá mal-humorada, porque tem umas que até jogam as coisas assim, né? Nossa, isso tira ele do sério. Ele não fala nada, lógico, ele é muito educado. Ele não fala nada, mas quando a gente sai dali, ele fala, meu Deus do céu, mas será possível? Eu falei, meu filho, vamos pensar no que pode estar acontecendo, né? Porque ali, com certeza, ele mudou o padrão, a vibração dele, né? E aí eu falo para ele, ó, se a caixa estiver desequilibrada, pensa que ela pode estar com problema, não é pessoal, ela não sabe nem quem você é, não é pessoal, mas ela pode estar com problemas que a gente talvez não suportaria, nananana. Enfim, então, Thalita, assim, não tem uma receita de bolo, mas cabe a nós, na nossa, vasculhar a nossa individualidade, os nossos limites, né? E traçar as nossas ferramentas de proteção, né? Agora eu te digo, tem uma que é universal. Essa é receita de bolo, sim. Quem sabe? Quem deduz? A prece. Muito bem, a prece. Essa é a receita de bolo. Então, eu sei que às vezes é tão grande a irritação que nem a prece a gente consegue fazer. Mas a prece é o principal instrumento de retorno para o nosso equilíbrio. Então, se conseguir, faz uma prece. E não precisa ser prece muito grande, ou muito elaborada, ou muito nada, não. Às vezes, um simples, meu Pai, me ampara nesse momento. Bastou. Se for realmente de coração, já é o suficiente. Ó, vai na velocidade da luz. E alcança. Foi, Thalita? Prometo que vou tentar. Também, eu prometo que eu estou tentando também. Ó, então, Jesus vira para Simão e fala assim, respondeu, né? Porque ele perguntou, poxa, mestre, o que houve? Ainda não aprendestes toda a extensão da necessidade da vigilância. A criatura na Terra, e ele está falando para a gente, hein? A criatura na Terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Então, essas situações que a gente enumerou aqui
são, na verdade, instrumentos na nossa marcha para a elevação. Elas não estão na nossa vida por acaso. O trânsito não me irrita por acaso. É para me ensinar a ter paciência. O meu coleguinha de trabalho não está por acaso ali. Ele está me ensinando a ter benevolência, empatia, compaixão, respeito. Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Que caminho? Caminho inteiro. Da hora que nasce à hora que retorna. E no retorno também. Basta um pensamento de amor, rapidinho, para que te eleves aos céus. Mas, na jornada do mundo, também basta, às vezes, uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzido ao estacionamento e ao desespero das trevas por sua própria imprevidência. Basta simplesmente falar, menina, você viu o que ela fez? Ai, pelo amor de Deus, basta isso. Basta um falar assim, olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Ai, não estou aguentando fulana. Basta isso. Me perdi. Da sua própria imprevidência. Nesse terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho terá sempre imenso trabalho a realizar, porque pelo reino de Deus é preciso resistir às tentações, e aqui ele vai falar de uma questão grande, hein? Dos entes mais amados da terra. Por que Jesus fala isso aqui, hein? Os quais, embora ocupando o nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadas dos céus. Por que vocês acham que Jesus colocou isso aqui na fala dele? Porque ele ama muito a... Ui, desculpa, Elza, fala. É porque ele ama muito a Pedro nele. Então, ele viu que o Pedro estava errado, mas nem é por isso, por ele amar, ele ia concordar com ele. Eu entendi assim. Eu me lembrei daquela página do Fonte Viva, a Solidão, né, que fala, a página fala quando Jesus vai para o Calvário, né? Assim, muitas vezes eu vejo pela minha família, né? Por exemplo, na minha família, né, poucos são os religiosos, muito poucos, dá para contar nos dedos, né? E tirando a minha vozinha que desencarnou, acho que eu sou a mais religiosa da família. E aí, quando eu digo assim, não posso ir almoçar hoje porque eu tenho um evento na casa espírita. Não, olha, hoje eu tenho reunião. Até pelos meus filhos mesmo, né? Hoje minha filha falou assim, mãe, Gabriel tá doente. Eu falei, eu vou passar aí mais tarde. Aí ela colocou assim para mim, ué, você não tem reunião / estudo / palestra / tratamento hoje, não? Então, assim... pelo que eu entendi, quando Jesus fala que também precisa escapar à tentação dos entes queridos, é nessa situação, sabe? De estar ali voltado para Jesus, voltado para o ensinamento, e muitas vezes sem compreendido por aqueles que você ama. Muito bom, meninas. Tanto a Elza como a Carlinha falou exatamente o que eu penso. Jesus colocou isso porque Pedro, né, era um querido do coração dele, que estava manifestando a incompreensão em relação a ele, né? E, de fato, as pessoas mais próximas a gente... Fala, eu não sei se é a Rosilene ou o Francisco que quer falar. Pode falar, Rose ou Francisco? É o Francisco. Tudo que está sendo dito aí está me lembrando uma coisa. Eu sei que a gente está estudando a doutrina espírita, tá? Mas o comentário que eu vou fazer é pertinente. Tem um mestre indiano que eu acredito muito, já há muito tempo, Ramana Maharshi. Então, ele tem um ensinamento, a principal linha de ensinamento dele é a seguinte, é a auto-inquisição. Então, quando surgem as tentações, quando surge a raiva, quando surgem essas coisas que nos levam a baixar nosso plano vibratório, ele ensina o seguinte, a gente perguntar para quem é essa tentação? Para quem é essa raiva? No sentido do seguinte, a resposta que é para o corpo, né? Que é para a personalidade, não para o espírito. Porque o espírito ele não é atingido por essas coisas. Então, é mais ou menos o que Jesus quer dizer. Esse é o meu modo de ver, né?
ele instrui, né? Porque só vai... o espírito é inatingível. Então, tudo isso só atinge a personalidade. E enquanto a gente estiver identificado com a personalidade, a gente vai estar sujeito a desregramentos. É isso. Muito bom, Francisco. Muito bom. Isso tem um pouco a ver com o que a gente viu ontem sobre o desassossego do ego, lá no nosso estudo, né? Estou falando muito sobre o estudo de ontem, né? Que ficou muito marcado em mim. Muito bom. Para mim, né? Foi. Tem a ver com o que a gente falou ontem, isso que você está falando. Muito a ver. Muito bom. Muito boa colocação. Então, eu estava comentando, né? Que a gente, às vezes, se magoa com questões que os outros fazem a nós, né? Mas quem está mais próximo, quem a gente ama mais, é que magoa mais, não é verdade? Porque quando a gente ama mais, o sentimento, né, é maior. Então, para mim também, assim como falou a Carla, como falou a Elza, Jesus colocou aquilo ali, né, diante, querendo falar para Pedro justamente isso, né? Você que está tão próximo de mim, né, que eu te amo tanto, eu tenho que ter entendimento com você, né? Então, é preciso resistir às tentações dos entes mais amados na Terra, os quais, embora ocupando nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadas dos céus. Acabando o Cristo de falar, Simão Pedro calou-se e passou a meditar. Então, ali, né, ele conseguiu, pelo menos, se não conseguiu entender de imediato, conseguiu pelo menos absorver aquilo ali e foi trabalhando aquilo ali dentro dele. Vou descompartilhar aqui. Francisco, você levantou a mão de novo ou você deixou... Ela ainda está levantada. Eu abaixei, desculpa. Não, Quer falar? Eu não quero falar, eu esqueci de abaixar a mão. Ah, tá, não tem problema não. Vou abaixar aqui para você. Abaixou? Pronto. Bom, aqui a gente termina o nosso capítulo de hoje, né? Levando para casa esse exercício, viu, Thalita? Vamos exercitar, hein? Esse exercício de controlarmos as nossas vibrações, né? Para não deixar elas se alterarem muito. Não deixar se alterar é impossível, né? Mas não deixar se alterar muito, tentar ficar ao máximo em comunhão com as melhores vibrações, né? Para que a gente possa seguir a nossa caminhada em paz, né? Porque a paz que a gente vai conseguir com isso é a nossa paz, né? Não é a paz do outro, não. Quando a gente deixa de querer brigar, de querer discutir política, a gente não está querendo a paz do outro, a gente está querendo a nossa paz. E a nossa paz é a paz do nosso planetinha, viu? Porque se a nossa vibração está boa, a gente está emanando vibração boa para o planetinha. Se a gente está com a vibração ruim, é essa vibração que a gente está emanando para o planetinha. E, infelizmente, ainda, a vibração do nosso planeta é, na sua grande maioria, ruim. Porque vários espíritos relatam que, olhando a Terra de longe, é um ponto cinza. Tem até uma foto de um satélite, que o nome da foto acho que é esse, um pequeno ponto cinza, que um satélite estava se distanciando da Terra, e aí quando ele estava assim, mais distante, que não ia mais dar para focar, eles viraram e tiraram uma foto do planeta Terra. E o planeta Terra está lá. É azul não, gente. Não é azul, é cinza. É um pequeno ponto cinza. São os nossos pensamentos e as nossas vibrações. Quer falar, Lulu? Não. Não? Então tá bom. Coisa rapidinho, né? Você falou lá no nosso lar, né? Na época da Segunda Guerra. E aí, quando você fala agora desse ponto cinza, eu imagino como não está a psicosfera do planeta agora, onde tem essa guerra existindo aí, né? Ocorrendo, né? E assim, do trabalho que a espiritualidade está tendo. Eu tive notícia de uma casa espírita em que eu trabalho,
que lá fazia um tratamento espiritual, né, de saúde, que o trabalho está suspenso porque a necessidade espiritual do planeta hoje é maior do que a necessidade física dos encarnados, né? Então, assim, todos os esforços da espiritualidade estão voltados para esse momento de guerra. Então, assim, que a gente lembre, né, nas nossas preces, de rezar, nem que seja um pouquinho para a gente conseguir desanuviar, nem que seja só um pouquinho essa psicosfera que está tão densa. Justamente, Carlinha. E olha, vocês imaginam, né? Imagina, gente, o trabalho que a espiritualidade não teve em 1 ano e meio de desencarne do planeta inteiro em razão da Covid, né? E aí, né, a Carlinha falou essa questão que não estava tensa. Vocês imaginam, algumas pessoas falaram assim, não pode parar a mesa mediúnica no centro, né? Gente, como que não ia parar? Assim, não estou pensando do ponto de vista do trabalho presencial, da contaminação, não. É disso que a Carla está falando. A espiritualidade foi convocada. Foi convocada. Nesse momento era para estar lá, ó, acolhendo, recebendo, trabalhando nos hospitais, né? Vocês já pararam para pensar nisso? É um trabalho muito grande. E para ajudar, a gente vai ter 2 carnavais no Rio de Janeiro, né? Para dar mais trabalho à espiritualidade, né? Mas vamos lá, vamos fazer a nossa parte. Amores, muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui estudando com a gente. Semana que vem a gente vai começar outro capítulo. Esses capítulos finais são muito emocionantes. Ó, a mulher e a ressurreição. Tá? Então, quem quer fazer a nossa prece de encerramento? Lulu, você faz pra gente uma precezinha? Eu ia me oferecer, viu? Ai, que bom! Então, vamos. Seguindo, então, seguindo essas vibrações boas desse estudo, vamos pedir a Jesus, nossa inspiração, nosso mestre de amor, que tanto nos deu de exemplo. Pedimos a Deus, pedimos aos amigos espirituais que possam aquecer os nossos corações, as nossas reflexões do estudo de hoje, que possamos colocar em prática, que possamos trazer para a nossa vida todos esses ensinamentos que foram feitos há tantos e tantos anos. Que possamos colocar nossas energias em vigiar nossa vida, em renovar nossa fé diariamente, como um exercício diário em nossos corações, para que possamos cada vez mais estar melhores na nossa vida, na nossa caminhada. Também vamos pensar um pouco em todas as pessoas que estão necessitadas ainda nesse momento de guerras, das pessoas que ainda estão sofrendo, os encarnados por consequências da guerra e os desencarnados que partiram de uma forma tão inesperada, tão violenta. Então, que possamos focar nossas energias ainda com as vibrações desse estudo tão maravilhoso, em que ficamos um pouquinho mais ricos desse conhecimento. Gratidão. Gratidão, e terminamos o nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Lulu. Amores, fiquem com Deus. Uma noite de muita paz para vocês, tá? Mãe, eu não sei se foi impressão, mas eu não consegui escutar a prece nada. Eu não sei se é aqui no meu alto ou se realmente não saiu para ninguém. Não entendi. Fala de novo, Rosa. Você conseguiu escutar a prece? Porque a gente aqui não escutou nada. Às vezes falhava, às vezes voltava, às vezes falhava. Eu não escutei absolutamente nada, mas a gente fez a nossa aqui. Isso aí. É assim que a gente acompanha na nossa. Beijo. Vocês também. Fiquem com Deus.